possível que a Igreja Católica tenha nos escondido verdades sobre o passado? Ou distorcido e até ocultado os acontecimentos nas várias edições da Bíblia? Segundo o manuscrito acidentalmente encontrado no ano 2000, é possível que a Igreja tenha feito isso. E se for verdade? No ano de 2000, em Nicósia, capital de Chipre, a polícia fazia uma batida em uma residência alugada por contrabandistas, quando encontraram alguns manuscritos muito antigos, os quais, a priori, os policiais não deram muita atenção, pois não sabiam nem mesmo o que estava escrito. De qualquer forma, recolheram material que poderia servir também como prova. Não só serviu, como também revelou-se ser de grande importância histórico-religiosa. Somente depois de uma década, sob a custódia da justiça, foi que esses manuscritos foram parar no Museu de Etnografia de Ankara, na Turquia, pois alguns pesquisadores que tiveram acesso a eles encontraram conteúdo para lá de intrigante. O material foi identificado como sendo os manuscritos de Barnabé, também chamado de Evangelho de Barnabé. O mais curioso de tudo é que ele lança dúvidas sobre tudo o que a Igreja nos diz a respeito de Cristo. Está preparado para ouvir? Então vamos lá. O material foi datado do século V ou VI depois de Cristo e supostamente foi escrito por um apóstolo de nome Barnabé. Porém, entre os 12 apóstolos de Cristo não havia nenhum Barnabé, de acordo com a Bíblia. Certo? Só que, de acordo com o próprio, não havia somente 12 apóstolos, e sim 70 deles. Barnabé cita o apóstolo Paulo, tanto no prólogo quanto no epílogo do seu evangelho, dizendo que ele acreditava que Jesus era filho de Deus, sendo que para Barnabé não havia a Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, pois Deus era uno. Enfim, a Trindade é uma só entidade, e esta entidade é Deus. A palavra Trindade, inclusive, não é diretamente mencionada na Bíblia, mas é usada de forma indireta, como referência ao Pai, Filho e Espírito Santo. No final da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, oficialmente, o termo só foi empregado pela primeira vez no século IV depois de Cristo pelo Concílio de Niceia. Agora, é um momento em que sua mente precisa se abrir. No capítulo 39 dos Evangelhos de Barnabé, é dito que Jesus Cristo era um ser humano normal, imortal, que sim, experimentou a iluminação divina, mas que o verdadeiro Messias só viria 500 anos depois dele. Prato cheio para os muçulmanos, que veem isso como uma profecia, uma vez que Maomé nasceu em Meca, exatamente 5 séculos depois de Jesus. Em relação ao paraíso, Barnabé o descreve como sendo composto por 9 níveis separados, como o inferno visualizado por Dante. Porém, são 9 céus, onde os níveis mais altos são ocupados por santos e anjos. Para se alcançar os níveis básicos, é necessário que a pessoa seja duplamente justa e fiel a Deus, enquanto vive na terra. Contudo, caso isso não aconteça, o destino do infiel pode ser aquilo que é contado na obra de Dante, uma vez que, se há 9 níveis no céu, por que não haveria a mesma quantidade de níveis no inferno? Então, vem a mais intrigante das referências de Barnabé. A sensação principal ficou guardada para os capítulos finais do Evangelho. Este apóstolo
até então desconhecido, descreve o acontecimento mais importante do Novo Testamento de uma forma totalmente diferente de Paulo. Segundo Barnabé, durante a última ceia, Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, mas ele não teria sido capturado pelos soldados romanos, uma vez que os santos anjos o tiraram de cena. Ao mesmo tempo, Deus, presumivelmente, teria mudado a maneira de falar e o rosto de Judas, para que ele pudesse se parecer com Jesus e ser crucificado no seu lugar. Portanto, o homem pregado na cruz não foi Cristo. A vítima torturada foi Judas. Enquanto isso, Jesus supostamente teria dito a Barnabé para escrever a verdade, para que todos soubessem o que realmente aconteceu. Para a Igreja Católica, claro, se isso se tornasse público e acabasse sendo ao menos questionado por esse público, certamente a história acabaria sendo completamente diferente. As conquistas da Igreja não seriam tão gloriosas como a própria história dela se apresenta. Ao longo dos séculos, a Igreja de Roma fez de tudo para se tornar soberana nas questões espirituais da humanidade. Lutou para conquistar lugares sagrados e converter todo e qualquer ser humano em um cristão devoto, como aconteceu durante as cruzadas e também durante as missões. Portanto, o melhor a se fazer seria escondê-lo das pessoas e, por via das dúvidas, dizer que ele é falso. E foi o que a Igreja fez. Alguns estudiosos afirmam que o Evangelho de Barnabé é um texto apócrifo, alegadamente escrito por um dos apóstolos de Jesus, mas que contém muitas contradições e inconsistências com os evangelhos canônicos e com a doutrina cristã. Ele foi tirado do cânone bíblico porque não foi reconhecido como inspirado pelo Espírito Santo, nem como autêntico pelos primeiros pais da Igreja. Ele é considerado cristão apenas por alguns grupos minoritários, como os ebionitas, que negavam a divindade de Jesus e seguiam a lei judaica. O fato de apresentar Jesus Cristo como um profeta humano e não como o Filho de Deus leva os estudiosos a entenderem que ele anuncia a vinda de Maomé como o último mensageiro de Deus. Lembra-se da questão dos 500 anos? Isto é, que segundo Barnabé, o verdadeiro Messias só viria 500 anos depois. Além disso, ele nega que Jesus tenha sido crucificado, mas que outro foi posto em seu lugar por engano. Essas ideias são mais próximas do islamismo do que do cristianismo. E por isso, alguns muçulmanos usam esse evangelho como uma fonte para defender sua fé. Ao longo dos séculos, as autoridades do Vaticano têm adaptado a Bíblia para ir de acordo com as próprias necessidades. Segundo os historiadores e estudiosos do assunto, isso nem é uma suposição, e sim um fato. A última grande atualização bíblica aconteceu em 1684, quando o Vaticano deletou 14 dos 80 livros originais que haviam sido considerados sagrados. E esta não foi a última vez que o livro sagrado foi atualizado. Na Idade Média, foi quando fizeram as mudanças mais drásticas, uma vez que tudo era preciso para se ter um certo controle sobre uma massa cada vez mais crescente de pessoas, apesar das intensas baixas daquela época, dadas as guerras constantes e as doenças. Outro controverso manuscrito, encontrado em 1945, próximo a Nahamad, no Egito, é conhecido como o Evangelho de Tomé, que, aliás, é tido como o documento mais bem guardado pelo Vaticano. É um apócrifo tão misterioso
quanto abusado e desrespeitoso, como muitos diriam, pois o autor insinua que Jesus teria sido um homem mesquinho, temperamental e egocêntrico. A Bíblia Sagrada não fala nada da vida pregressa de Jesus, muito menos sobre sua infância. Já Tomé, em seus manuscritos, diz que ainda na infância, Jesus se declarou Deus e convencia as pessoas devido à sua fala eloquente. Tomé fez 114 referências a Jesus em seu evangelho, porém, 40 deles são exclusivos e não são encontrados em nenhum outro evangelho, seja canônico ou apócrifo. Dentro destes 40, cerca de 50% deles chegam a ser ofensivos às mulheres. Por exemplo, há um deles em que o Salvador diz que vai fazer de Maria Madalena um homem para que ela possa estar no reino dos céus. Em relação aos homens, estes também não foram poupados. Segundo Tomé, Jesus teria dito que os homens não circuncidados também serão banidos do céu. E para complicar a presença de Tomé entre os textos canônicos, ele se autodenominava gêmeo de Cristo, porém nascido de outra mulher. As perguntas que não querem se calar são: por que o Vaticano quis esconder o outro lado, as outras versões? Será que por medo de que as pessoas acreditassem e acabassem acatando? E se acreditassem, o que teria de mais? Afinal, todos são livres para seguirem aquilo que lhes convém, ou lhes faz melhor, pelo menos, em teoria, não é mesmo? Bem, naqueles tempos não era bem assim. E não era somente o controle da igreja que tinha peso. Havia ainda os monarcas, que em boa parte das vezes viam certas vantagens em se aliar à igreja. Há séculos a humanidade tem sido orientada a ouvir e acreditar em uma versão única da vida e obra de Jesus Cristo, de acordo com as normas católicas. No entanto, muitas outras referências foram feitas em paralelo às da Igreja Católica ao longo de todo esse tempo, e muitas de forma tão elaborada que levantam novas teorias. Já parou para pensar sobre outras possibilidades? E se for verdade?